Imagina viver num país onde milhares de mulheres estão fazendo uma promessa: nunca mais namorar, nunca mais casar e nunca mais ter filhos com homens. Parece coisa de filme, né? Mas isso tá acontecendo agora mesmo na Coreia do Sul. E não é uma minoria falando baixo, tá? É um movimento que cresceu tanto que o governo entrou em pânico. A Coreia do Sul já tem a menor taxa de natalidade do mundo inteiro. E agora milhares de mulheres jovens estão dizendo: chega, a gente não precisa mais de vocês. Hoje eu vou te mostrar o lado mais obscuro das relações entre homens e mulheres na Coreia do Sul. Você vai entender por que cada vez mais coreanas estão escolhendo uma vida sem homens e como que isso pode mudar completamente o futuro de um dos países mais ricos da Ásia. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática e seja bem-vindo à Guerra dos Sexos na Coreia do Sul. Para começar, eu preciso te explicar que movimento é esse que está assustando tanta gente. O nome dele é 4B, e cada B representa uma rejeição. Bihom significa não ao casamento. Bione é não ao namoro, Bichusan significa não ter filhos, e Bisex é não ter nenhum tipo de relação com homens. São 4 nãos que basicamente significam uma coisa: a gente não precisa de vocês na nossa vida. Simples assim. Esse movimento começou por volta de 2019, mas ganhou muita força de verdade depois de uma série de casos terríveis que aconteceram na Coreia contra mulheres. Casos que chocaram o país. Teve um caso específico que se tornou um marco. Uma mulher aleatória que estava num banheiro público acabou sendo vítima de um homem que simplesmente odiava mulheres. Isso aconteceu em Gangnam, que é uma das regiões mais ricas de Seul. E quando as mulheres foram às ruas fazer protestos, a resposta que elas receberam foi: ah, vocês estão exagerando. Nem foi tão grave assim. E foi aí que muitas delas perceberam que não ia ter uma mudança muito grande vindo de fora, que elas mesmas precisavam tomar uma atitude radical. E hoje em dia existem milhares de mulheres que seguem esse movimento. Tem comunidades inteiras na internet, grupos de apoio, fóruns onde elas compartilham suas experiências. E o mais curioso é que isso daqui não é só uma teoria. Muitas dessas mulheres cortaram o cabelo curto como símbolo, pararam de usar maquiagem, pararam de seguir os padrões de beleza absurdos da Coreia. Inclusive eu falei bem melhor sobre isso nesse vídeo aqui. Elas literalmente rejeitaram tudo o que a Coreia espera delas. E quanto mais o movimento cresce, mais o governo fica desesperado. Porque a Coreia do Sul já está numa crise de falta de pessoas muito grande. E agora elas têm uma geração inteira de mulheres dizendo que não vai ter filho nenhum. Antes de continuar o vídeo, eu queria te mostrar uma coisa bem legal que eu descobri nas minhas navegadas pela internet. Você já deve ter visto aqueles vídeos de pessoas provando doces bem diferentes da Ásia, chiclete, salgadinho coreano que você não sabe o sabor, e sempre bate aquela curiosidade, né? Só que na maioria das cidades isso daqui simplesmente não existe. Não dá pra você encontrar isso em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul, ou em Palhano, no Ceará. Pelo menos não era tão fácil até agora. Eu descobri que você consegue pedir tudo isso pela internet e receber em casa, tudo muito bem embalado. E o melhor, com um custo-benefício muito bom. O nome disso é Superbox Ásia, que é uma caixa de surpresa onde você recebe 30 produtos aleatórios de uma lista bem grande de variedades. Você tem refrigerantes asiáticos, salgadinhos de sabores bem diferentes, doces, mini pudins, biscoitos da sorte, panqueca asiática e muito mais. Tudo isso importado direitinho, com procedência garantida, e o mais legal é que eles não te entregam só uma caixa, eles te entregam a experiência de você provar um monte de coisas novas sem precisar comprar um monte desse produto. E olha só, comprando os produtos que vão estar aparecendo aqui na sua tela e na descrição do vídeo, você vai estar ajudando muito aqui o canal. Eu recebo uma comissão pelas vendas e você não precisa pagar nada mais por isso. E mesmo que você não queira comprar nada agora, só de clicar no produto aqui embaixo você já vai estar ajudando muito aqui o meu trabalho e me incentivando a trazer mais vídeos como esse. Então clica aqui no produto, dá uma olhada lá na página se interessa a você e bora pro vídeo. Mas por que elas estão desistindo de fato dos homens coreanos? O que levou essas mulheres a tomarem uma decisão tão radical assim? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a Coreia do Sul tem um problema muito sério com violência contra mulheres. E não é pouca coisa, tá? Os números são bem grandes. 1 em cada 3 mulheres sul-coreanas já sofreu algum tipo de violência na vida.
E o pior é que muitas vezes a polícia não leva tão a sério assim. Tem casos delas que ligaram pedindo ajuda e depois que a polícia chegou, conversou com o marido e foi embora. E infelizmente tiveram casos bem piores. Mas esses problemas não são apenas físicos. Existe algo no país que ficou conhecido como epidemia das câmeras escondidas. Eu não posso entrar muito em detalhes sobre isso, mas você já deve imaginar o quão ruim foi isso. Isso virou algo tão comum que as mulheres criaram uma espécie de medo em relação a isso. E existem autoridades específicas no país que lidam com esse tipo de problema. E muitas vezes, quando o culpado é pego, ele simplesmente recebe uma multa. Nem preso ele vai. Então, quando as mulheres viram casos assim, elas perceberam que nem a lei estava de fato do lado delas. Muitas pensaram, tá, se o sistema não me protege, então eu vou tentar me proteger sozinha. E a melhor forma, para elas, seria não se envolver com homens. Mas isso não para por aí. O mercado de trabalho na Coreia do Sul é um dos mais desiguais do mundo quando o assunto é gênero. A diferença de salário entre homens e mulheres no país é de mais de 30%. Isso significa que uma mulher ganha quase um terço a menos do que um homem, fazendo, às vezes, exatamente o mesmo trabalho. E não é uma questão só de salário, tá? Quando uma mulher casa, a expectativa social é que ela deixe o emprego. Não importa se ela estudou, se ela tem uma carreira brilhante, a Coreia espera que ela abandone tudo para cuidar da casa, do marido, dos filhos e até mesmo dos seus sogros. Tem mulheres que passam anos estudando, fazendo faculdade, conseguem um bom emprego, daí casam e de repente a família do marido começa a pressionar. Tá, quando é que você vai parar de trabalhar? Quando é que você vai ter filhos? Quando que você vai cuidar da sua verdadeira responsabilidade? E se ela insiste em continuar trabalhando, ela é vista como egoísta, como alguém que não está cumprindo o seu papel. E muitas delas que tentaram conciliar carreira e família contam que é praticamente impossível. Elas trabalham o dia inteiro, chegam em casa e ainda têm que cozinhar, limpar, cuidar das crianças, tudo sozinhas. Porque na cultura coreana, o homem que ajuda muito em casa frequentemente ainda é visto como fraco. Então muitas mulheres olham pra isso e pensam, tá, por que eu vou querer uma vida assim? Por que eu vou abrir mão dos meus sonhos e da minha carreira pra servir alguém que nem me respeita? Mas novamente, tem mais do que isso. Aqui a gente chega num ponto que é crucial entender, a pressão estética do país. A sociedade também exige que elas sejam perfeitas na aparência. Tem empresas que não contratam mulheres se elas não forem bonitas o suficiente. Tem foto no currículo, e se você não se encaixa no padrão, você nem é chamada para entrevista. E o padrão deles beira o impossível. Pele branca perfeita, olhos grandes, um monte de requisitos. E para alcançar isso, muitas mulheres gastam fortunas com maquiagem, com procedimentos estéticos. É uma lista de requisitos tão grande e de expectativas que eles têm sobre essas mulheres que muitas delas não aguentam mais. Todas essas coisas, na real, não surgiram do nada, tá? Isso daqui vem de séculos de uma sociedade extremamente tradicional. Na Coreia, bem tradicional mesmo, existia um conceito chamado 3 obediências. Antes de casar, a mulher obedece ao pai. Depois de casar, ela obedece ao marido. E quando fica viúva, ela obedece ao filho. Ou seja, a vida inteira de uma mulher é definida para servir outros homens. E mesmo que hoje em dia isso não seja mais uma lei ou um mandamento, esse pensamento ainda está muito enraizado na cabeça das pessoas. Quando uma mulher casa, ela não casa apenas com o marido, ela casa com a família dele toda. E a expectativa é que ela cuide dos sogros como se fossem seus próprios pais, ou até melhor do que isso. Tem mulher que passa os finais de semana inteiros na casa dos sogros, cozinhando, limpando, servindo eles, enquanto o marido tá lá, saindo com os amigos, jogando videogame. E se ela reclamar, a sogra vai dizer que ela é uma má esposa, que ela não foi educada direito, que ela tá envergonhando a família. É umas coisas bem absurdas assim. E a pressão social é muito grande. Na Coreia do Sul, se você é mulher e chega aos 30 anos sem casar, você começa a ser vista como um problema. As pessoas te olham com pena, te perguntam se tem alguma coisa de errado, por que ninguém quis você? A sociedade vê mulheres solteiras dessa idade como alguém que passou do prazo de validade. E se você decide não ter filhos, então aí é pior ainda. Você é chamada de egoísta, de coisas do tipo. Essa pressão é tão forte que muitas delas acabam casando e tendo filhos só para não serem julgadas, mesmo que elas não queiram. Só que agora, com movimentos como esse 4B, muitas mulheres estão simplesmente chutando o pau da barraca. E sinceramente, muitas vezes é melhor você ser julgada, é melhor você viver sozinho do que ter uma vida infeliz. E tem um outro fator que complica ainda mais tudo isso.
O serviço militar obrigatório. Na Coreia do Sul, todo homem tem que servir no exército por cerca de 2 anos. E muitos homens usam isso como desculpa para exigir privilégios. Eles dizem, eu servi o país, eu sacrifiquei minha juventude, então eu mereço ser tratado melhor. Eu mereço ter uma esposa que me sirva, eu mereço respeito. Tem muitos grupos na internet que atacam essas mulheres dizendo que elas não entendem o sofrimento masculino, que elas têm uma vida fácil porque elas não precisam servir o exército. E isso criou um ressentimento muito grande entre os jovens. Os homens jovens se sentem vítimas, eles acham que as mulheres estão ganhando muitas coisas enquanto eles sofrem, e daí quando movimentos de revolta femininos começam a crescer, eles reagem com ódio. É uma polarização muito grande e não tem diálogo sobre isso. Cada lado acaba se afastando demais do outro e parece meio impossível voltar atrás. Mas o 4B não surgiu sozinho também. Ele faz parte de uma onda maior de movimentos feministas que explodiram na Coreia do Sul nos últimos anos. Um dos mais conhecidos é o Escape de Corset, que em português seria algo como escape do espartilho. O espartilho é isso daqui, se você não lembra exatamente o que é. Esse movimento é justamente sobre rejeitar os padrões de beleza que a sociedade coloca. Você tem mulheres cortando o cabelo curto, parando de usar maquiagem, usando roupas confortáveis ao invés de roupas apertadas e desconfortáveis. Tem vídeos virais de mulheres quebrando as paletas de maquiagem, meio que num gesto de protesto, num sentido de que elas não vão mais viver para agradar a sociedade. Existiram outros movimentos também. Eu vou deixar um comentário aqui embaixo com o nome de alguns deles para que você possa pesquisar. Algumas coisas são meio pesadas, eu não posso falar sobre isso aqui no vídeo, mas é importante que você conheça também esses outros movimentos. Mas qual que foi a reação do governo e da sociedade como um todo a esse tipo de movimento? A reação geralmente foi de medo, principalmente do governo. A Coreia do Sul já tem a menor taxa de natalidade do mundo, e eles quase não estão conseguindo repor a população que faleceu. Isso significa que daqui a algumas décadas a população vai começar a encolher muito rápido. Menos pessoas trabalhando, menos pessoas pagando impostos, mais idosos precisando de cuidados. É uma bomba relógio demográfica. Daí vem esses movimentos e acabam piorando tudo. Porque isso não é só que as mulheres vão ter menos filhos. Elas estão dizendo abertamente que não querem ter filho nenhum. O governo está tentando de tudo. Ofereceu dinheiro para casais que tivessem filhos, criou campanhas publicitárias incentivando a maternidade, construiu muitas outras creches, mas parece que nada está funcionando muito bem. Porque o problema não é a falta de dinheiro ou de infraestrutura. O problema é que muitas dessas mulheres não querem viver do jeito que as suas mães viveram. Elas viram o sofrimento, o sacrifício, e elas não querem mais isso. Tem economistas alertando que se isso continuar, a Coreia do Sul pode acabar se tornando o primeiro país desenvolvido a entrar em um colapso populacional. É uma situação realmente complicada. E enquanto o governo está em pânico, muitos homens estão furiosos. Eles veem esses movimentos como uma ameaça pessoal. Tem pesquisas mostrando que jovens da Coreia do Sul estão cada vez mais conservadores. Eles acham que o feminismo foi longe demais, e agora eles que estão se tornando vítimas. E as mulheres estão ganhando privilégios injustos. Em eleições não tão distantes, candidatos que se posicionaram contra esses movimentos ganharam muitos votos de homens jovens. Um candidato chegou a prometer acabar com o Ministério da Igualdade de Gênero, e ganhou a eleição. Isso mostra o quanto que eles estão separados em blocos. O pior é que esses grupos de homens estão crescendo. É um ciclo bem vicioso. E no final das contas, não tem diálogo, não tem tentativa de resolver esse problema. É simplesmente uma guerra. E as respostas do governo não têm sido nada eficientes. Eles continuam tentando aumentar a taxa de natalidade com incentivos em dinheiro que ninguém quer, lançam campanhas dizendo que ter filhos é maravilhoso, com propagandas fofinhas de bebês sorrindo, como se o problema fosse as mulheres não saberem que bebês são fofos. O que eles não fazem é o básico. Não criam leis mais duras contra problemas domésticos, digamos assim, não garantem igualdade salarial, não facilitam a vida das mães que trabalham. Um político sugeriu, inclusive, que o governo deveria educar as mulheres sobre a importância da maternidade, como se elas não soubessem o que elas querem. Um comentário bem criticado, inclusive. É como se o governo estivesse lutando com o sintoma, mas ignorando a doença. E enquanto eles fazem isso, o movimento só vai crescer cada vez mais. Mas qual que vai ser o futuro da Coreia? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa está muito clara aqui.
O país está num momento de virada. Se o movimento continuar crescendo, e tudo indica que vai continuar crescendo, a população vai encolher cada vez mais rápido. Daqui a algumas décadas pode ter mais idosos do que jovens, menos gente trabalhando, economia enfraquecendo, cidades ficando completamente vazias. Por outro lado, tem gente que acredita que essa pressão toda pode finalmente mudar a vida das pessoas. E quando o caos chega, quando o governo percebe que o país não tem futuro, daí eles vão ser forçados a tratar as mulheres de forma diferente, a criar uma sociedade onde vale a pena você casar, ter filhos, mas isso só vai acontecer se tiverem muitas mudanças na cultura, nas leis, na mentalidade das pessoas. E isso definitivamente não é uma coisa fácil. O interessante é que esse não é só um problema da Coreia. O Japão está passando por algo parecido. A China também. Países onde as mulheres perceberam que esse modelo antigo não funciona mais e elas querem parar de participar. E no fim, esse tipo de atitude pode ser muito mais forte, muito mais poderoso do que qualquer protesto. Mas enfim, o que você acha de tudo isso? Você acha que elas estão fazendo o que é certo? Você faria a mesma coisa no lugar delas? Comenta aqui embaixo, esse aqui é um assunto muito grande para ser discutido, mas você tem uns comentários aqui onde a gente discute, comenta e conversa mais sobre o assunto. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos. A gente vai continuar explorando esses temas que quase ninguém fala. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te vejo nesse próximo vídeo aqui que está na sua tela. Até a próxima.